realidade apenas imaginada caiu sobre nossas cabeças sem estarmos preparados para o que nos esperava. E tudo isso revelou a face mais bela e importante da educação, a face do professor. Isso mesmo, o professor. Profissional muitas vezes menosprezado, injustiçado e desvalorizado em uma sociedade que não valoriza seu trabalho, mas que sentiu a duras penas a sua importância. E nesse contexto, uma pergunta se faz mais do que necessária. Que lições levar dessa pandemia? Essa pergunta tentaremos, pela ótica de nossos participantes, responder com essa live. Antes de iniciarmos com as perguntas, gostaria de saudar a cada um de nossos convidados que se disponibilizaram para estar nessa tarde debatendo sobre esse tema tão importante. Quero agradecer a presença da professora doutora em educação, psicóloga e aposentada pela UEMS, Eliane Grace Davanço Nogueira. Boa tarde a todos e todas. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui, né, com vocês. Eu acho que todos que são próximos, né, de mim sabem assim, do carinho que eu tenho por São Gabriel do Oeste. Foi o espaço, né, onde eu realizei a minha pesquisa de doutorado, né? Então, assim, o pessoal da educação, especialmente de São Gabriel, né? Eu quero um bem muito grande. Então, para mim, hoje, estar aqui nessa live, né? Com dois ex-alunos, né? Egressos da UEMS, Calícia, do Normal Superior, o Cláudio, da Pedagogia, da UEMS, para mim é um prazer muito grande. E também com a Manuelina, né? Hoje está vereadora, né? Mas é conselheira, né? De Costa Rica também, porque o nosso conhecimento já é bastante antigo, né, Manuelina? Desde os parâmetros curriculares nacionais, né? Então, o meu prazer é muito grande de estar aqui com vocês hoje. E a todos também que estão nos assistindo, né? Muito obrigada. Desculpa que eu não abri o som. Vamos falar com o nosso prefeito agora, Jefferson Luiz Tomazoni, prefeito aqui de São Gabriel do Oeste, que vai nos honrar com a sua fala neste momento. Boa tarde, diretor Cláudio, Calícia de Brito França, nossa ex-secretária e funcionária da Rede Municipal de Ensino, professora Eliane Grace, que já tive a oportunidade de participar de palestras, de formações aqui no nosso município, onde ela tem uma história, uma construção junto à educação. A Manuelina, que eu conheço há tantos anos, a Manuelina é uma bênção, né? Costa Rica, nossa cidade irmã, em que nós temos muitas semelhanças e temos muita admiração pelo trabalho que a Manu fez na Undime, fez quanto secretária de Educação, e eu tenho certeza que o novo desafio frente à Câmara Municipal, entender o poder legislativo, a conjuntura dele, a importância para a administração de uma cidade é muito grande. E com os olhares de uma educadora na Câmara Municipal, com certeza a população é muito bem defendida. Então é um privilégio estar aqui, diretor Cláudio, você sendo mediador deste processo de discussão, né, de que lição nós levamos com essa pandemia. Os nossos educadores, as pessoas que acompanham essa live, são muito importantes. Nós dizemos sempre, né, Calícia, que o que nós temos de melhor são as pessoas, e eu tenho certeza que aqui nós temos profissionais em educação e uma rede pública composta por pessoas, desde o administrativo, todos que fazem a diferença aqui no nosso município. Cláudio. Obrigado, prefeito. Hoje também... Cláudio, eu vou pedir licença porque eu não cumprimentei o Jefferson. Eu pensei que fosse
o rapaz da técnica. Jefferson, me desculpe, viu? O meu abraço aí, o meu prazer de estar aqui compartilhando também com você, que conheço de longas datas, né? Conheço ainda quando era vereador, né? Então, assim, sei do seu trabalho, né, em São Gabriel do Oeste, e é um prazer estar aqui hoje, né, e contar com a sua participação também na organização dessa live, viu? Muito obrigada pelo convite, Jefferson. Um grande abraço. Hoje também contamos com a presença da professora, mestre em educação e vereadora pelo município de Costa Rica, Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Jefferson, Calice, Eliane, né, as pessoas que nos assistem. E né, tá aqui dividindo essa tela, né, com a Calícia, é uma honra, né, minha amiga, parceira, eu digo minha amiga irmã, aí das lutas, né, da educação. Como disse a professora Eliane, nós já fugimos, né, das dimensões geográficas de São Gabriel, do Mato Grosso do Sul, então é uma alegria estar aqui compartilhando contigo, Calícia. Professora Eliane Grace, nem se fala, né, é uma professora que já pôde contribuir com Costa Rica, é uma referência aí na universidade pública, na área da educação. Eliane, é uma honra a gente poder estar aqui dividindo contigo, e com certeza aí os 57 minutos são seus de verdade, né, e o Jefferson, eu nem digo Jefferson que é o prefeito de São Gabriel, porque eu te conheci como professor, né, eu acho que São Gabriel ganha muito em ter um professor na sua administração. Olha que bacana você iniciar aí sua fala dizendo que se importa com as pessoas. Eu acho que isso conta muito ponto a seu favor. Então, já tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos aí também contigo em São Gabriel, desde lá da construção, da elaboração aí do Plano Municipal de Educação, da discussão do Plano Nacional ainda de Educação e depois do Plano Municipal de Educação, né? E pude retornar aí enquanto prefeito. Então é uma alegria poder estar aqui com vocês, e o Cláudio, né, diretor de uma escola que está aí realmente no chão da escola, poder estar falando aí desse assunto que mexeu com todos nós, né, que é a questão da pandemia. Obrigado, Manuelina. E nessa tarde também temos o prazer de contar, né, com a professora especialista em coaching educacional e planejamento e tutoria em educação à distância, idealizadora dessa live, Calícia de Brito França. Boa tarde, Cláudia, é um prazer, né, você estar na coordenação dessa live, ao nosso prefeito Jefferson, que está sempre conosco nas ações, e que realmente o que importa para nós é o pessoal, é o nosso servidor, são as pessoas. A professora Eliane Grace, que foi minha professora na universidade, minha orientadora, que deixou marcas positivas, e isso é muito bom quando a gente tem marcas positivas de professores, e você é especial e sabe disso para muitos, né? A Manuelina, que é uma grande amiga, irmã, companheira, com quem aprendi muito enquanto gestora, enquanto na função de ex-secretária de Educação, pude aprender muito com a Manuelina, compartilhar muitos momentos, realmente sair fora do nosso estado, e isso faz a diferença em nossas vidas. Ter pessoas com quem podemos contar, ter pessoas que estão ali para produzir sempre o melhor, e eu incentivo essa questão dessa live, que eu conversei muito com o Cláudio, é isso aí. O que nós vamos levar dessa pandemia? Que lição, né? A escola, a educação se transformou. Acredito que uma das áreas que mais transformou nessa pandemia é a educação. Então, vai ser um prazer estar nesse bate-papo. Quero agradecer a todos que estão aí acompanhando, e estamos aí, mandem no chat, vamos conversar, isso é muito importante. Muito obrigada. Obrigado, Calícia. Eu estou vendo aqui que já tem bastante gente comentando, né, os comentários, já tem 73 comentários na nossa live, pessoal de Costa Rica em peso, aí da Manuelina, né, Manuelina? Pessoal aqui de São Gabriel também comentando bastante, as Gracinianas, né,
E agora nós vamos passar para as perguntas aos nosso convidado e nossas convidadas de hoje, né? Lembrando a você que está assistindo essa live que eles terão 10 minutos para responder a pergunta, e você que nos acompanha pelo Facebook poderá realizar a sua pergunta pelo chat, tá? Ao final, selecionaremos 2 perguntas para cada um dos nossos convidados. Tá? Iniciaremos agora pelo nosso prefeito, Jefferson Tomazoni, né? Prefeito, em nenhum momento recente se foi tão necessário a ação do poder público como promotor do bem coletivo, como estamos vivendo nesse momento. A educação não fica de fora dessas ações, e o repensar, reorganizar, reprogramar a estrutura atual se fazem cada vez mais necessárias. Nesse contexto, prefeito, como o senhor tem analisado esse momento e que ações podem ser tomadas para que a segurança dos estudantes e trabalhadores da educação seja assegurada? Cláudio, essa pergunta ela é muito importante porque é do nosso dia a dia. Nós vivemos desde março com essa loucura, nós estamos passando por sérios problemas, né? O Brasil todo, Mato Grosso do Sul, em um momento diferente de muitas outras partes do país, mas nós temos o desafio, quanto à educação, de nos reinventar constantemente. Isso já era, em épocas normais, um grande desafio. O professor conquistar o aluno, a aula ser atraente, usar tecnologia, né, todos os meios que nós temos a nosso favor. Neste momento em que a principal arma é o isolamento, são os cuidados sociais, os cuidados básicos de higienização, nós temos redobrado isso. E eu tenho dito, feito a minha análise, talvez diferente dos demais convidados e os nossos participantes, eu enxergo que essa pandemia vai nos deixar uma herança cultural muito grande. A alteração realmente dos valores, do valor da escola na sociedade. Hoje nós vemos famílias cobrando a falta da escola, a falta do ambiente para o aluno ir não só como local de frequência, mas sim do aprendizado. Muitas famílias estão vendo realmente o valor que nós temos. Eu acredito que essa mudança cultural ela é muito importante. Ela é um marco da educação do nosso país e da educação mundial. A reinvenção, né? Nós precisamos a cada dia buscar alternativas diferentes. Aqui em São Gabriel, a professora Calícia, a nossa secretária municipal de educação, Ivanéia Berto Barbosa, junto com suas equipes, com os diretores, o Cláudio é um deles, buscaram alternativas e nós adotamos uma plataforma, a plataforma Tagnos, para dar suporte, né, ao professor, ao aluno, à família. Né? Nós estamos na era digital, é uma das grandes revoluções que aconteceu no mundo nos últimos anos, é a revolução digital. Então nós adotamos essa plataforma, nós estamos investindo em EPIs. Esta semana nós chegaram EPIs para fazer a higienização correta das escolas, das salas de aula, dos ambientes, termômetros para aferir a temperatura de todas as pessoas que vêm ao ambiente escolar. Né? Nós recebemos alguns dias atrás os kits que foram comprados para cada escola para trabalhar junto com a plataforma, e agora nós já adotamos a partir desta semana o uso dos laboratórios de tecnologia. Então já chegaram os equipamentos de proteção, de limpeza, como eu disse, para que nós possamos oferecer segurança aos nossos funcionários, desde os nossos administrativos, aos nossos professores, às famílias, aos alunos. Mato Grosso do Sul está em um momento em que o pico da doença está agora nesses dias, então a contaminação ela é muito grande. Aqui na nossa cidade é uma contaminação comunitária em que se perdeu o controle da origem da doença, onde é a transmissão. Então
já é um problema de saúde pública. Em contrapartida, também foram criados setores específicos da saúde para atendimento da nossa população, mas como a ex-secretária Calícia disse, o legado, a preocupação com as pessoas é o que nós temos feito nesse momento. Tem sido um momento, meses muito difíceis, né, porque nós temos que ter, né, a resiliência. E aqui eu acredito que a professora Eliane Grace e a professora Manuelina são palavras que usam esse termo resiliência como água, porque para consumir realmente, nós professores temos que praticar a resiliência todo dia. E nesse momento tem sido mais difícil ainda, porque o empoderamento de rede social, as críticas, muitas pessoas não detêm o conhecimento técnico, mas têm o poder ou a liberdade de opinar, e a escola também passa por esse momento de crises, né? Já houve momentos de enfrentamento da educação, de pessoas tentarem discutir conosco educação. Nós temos a cadeira, nós temos o conhecimento, nós temos o diploma e nós temos a prática. E muitas vezes tem pessoas que discutem o que nós estamos aplicando, as metodologias, tudo isso. E eu tomo a liberdade de dizer nós, porque eu estou há um período fora de sala de aula, mas eu costumo ler bastante, me aprofundar, participar do contexto escolar, então eu enxergo que a escola é esse ambiente rico. E agora ela é mais rica ainda, porque as pessoas com certeza estão vendo a importância do ambiente escolar, a importância da escola, a importância dos professores de toda a rede para a sociedade. Então eu vejo que a principal mudança vai ser cultural, de valorização dos profissionais em educação. E a valorização, né, ela passa por uma série de coisas, por uma série de contextos, salarial, o ambiente de trabalho, a motivação, o gostar do que se faz e se sentir realizado. Mas, como eu disse, nós temos com essa pandemia mudanças culturais, no meu entendimento, e nós que estamos à frente desse processo precisamos oportunizar para as pessoas o acesso a essa mudança. E São Gabriel está fazendo através da plataforma, através das salas de tecnologia, das formações continuadas ao longo de muitos anos, e história é uma coisa que eu acredito muito, professora Eliane e Manuelina. Nós somos autores da nossa história, mas nós precisamos valorizar as pessoas que nos anteveram, que estiveram antes de nós participando e construindo a educação do nosso município, do nosso estado e do nosso país. Então, São Gabriel não começou uma educação agora. Nós temos um processo de décadas de envolvimento de professora Elizabeth, de Zé Luiz, de ex-secretários de educação, desde lá da dona Leonete, desde a história de cada um, desde a merendeira, da faxineira, da zeladora, dos professores que já aposentaram e que têm a sua importância muito grande na nossa formação pessoal. Então eu enxergo que as mudanças e as heranças, elas são para muito tempo e serão positivas para a educação. Ótima colocação, prefeito. Eu acredito que São Gabriel, como eu converso com a professora Eliane em outros momentos, a gente tem uma situação aqui que é bem diferenciada, né, professora? A gente está vendo coisas assim muito além, a gente vive uma outra realidade, vem para cá, eu vim há pouco tempo para cá, tem esse contato e vê a diferença que é São Gabriel do Oeste, e isso é graças ao trabalho de todos que mantiveram, e o prefeito manteve, a Calícia enquanto secretária, né? Agora nós vamos passar para a pergunta para a professora Eliane. Com as aulas presenciais suspensas, a relação professor-aluno foi modificada. Não temos mais a proximidade, o contato entre ambos. A rotina também não é a mesma. Isso sugere que não teremos o mesmo profissional e nem o mesmo aluno no retorno às aulas presenciais. Como a senhora analisa essa situação e o que esperar destes novos alunos e novos professores nos próximos anos?
Microfone. Bom, eu queria parabenizar o prefeito Jefferson, né? Eu acho que de uma maneira bastante sucinta, né? Eu acho que você coloca, Jefferson, assim, um pouquinho esse histórico e esse reconhecimento, né? A quem veio, né? Antes de você, né? Mas eu acho que o grande mérito e eu acho que esse é o grande mérito de São Gabriel e o grande mérito de qualquer secretaria que queira realmente realizar um trabalho de peso na educação, que é a continuidade, né? Eu não sei aí de partidos políticos, mas a grande questão se é um partido, se é outro, mas se deu continuidade ao que se estava fazendo, essa é a grande garantia que uma secretaria pode dar aos seus servidores, e no caso, aos professores, aos educadores. E eu acho que isso é a grande marca de São Gabriel, que é essa continuidade, né? As pessoas que entram, elas não entram para falar assim, vamos começar do zero. Absolutamente. Faz exatamente esse reconhecimento que você está fazendo, né? Vamos continuar, vamos dar continuidade ao que começaram lá atrás e que começaram da forma correta. Então, eu acho que essa continuidade de uma política, né? Essa continuidade de um ideal, ela é, assim, o primeiro ponto para garantir o sucesso de uma rede, né, de uma rede escolar, tá? Então, eu queria parabenizá-lo aí por isso, tá? Bom, desde que eu recebi o convite, né, e eu acho que isso que é muito legal da gente ser professor, né, e eu me coloco como professora também, né, mas desde que eu recebi o convite, eu começo a pensar no assunto, e aí meus esquemas assimilativos, né, começam a ver coisas, né, que eu falo, bom, isso daqui eu vou puxar para minha... isso aqui eu vou puxar para minha fala, isso aqui também eu vou puxar para minha fala, então, assim, foram várias coisas, né, que estão compondo hoje a minha fala. Agora, como é uma fala de 10 minutos, então o que acontece? Ela não vai ser uma fala conclusiva, ela vai ser muito mais uma fala provocativa, né? Por que ela vai ser uma fala provocativa? Porque eu penso que não tem como, nesse momento, concluirmos um assunto, né, tão denso, tão importante como essa questão da pandemia e as lições que podemos tirar disso daí, primeiro num espaço de tempo muito curto, e também porque ainda estamos nesse processo. O processo ainda não terminou. Infelizmente, é muito triste ver cada dia no jornal o nosso Mato Grosso do Sul lá, vermelhinho, né, entre os que estão com esse contágio ainda mais alto aí, né, nessa pandemia. Mas dentre tudo, né, que vem compondo aí o que eu tenho para falar hoje para vocês, tem um autor, e quem me conhece sabe que é paixão antiga por esse autor, que é o professor Antônio Nóvoa, né? Então, o professor Antônio Nóvoa, ele vai ser uma referência nesse diálogo, tá? Ele tem colocado algumas coisas muito importantes, né, sobre a pandemia, que fizeram um total sentido para mim. Então, eu já digo aqui que ele vai ser a minha referência para essa fala, né? E aí, gente, a coisa que mais se ouve falar essa pandemia, ela revelou, ela escancarou as desigualdades, né? Então não tem ninguém, um analista social, um analista econômico, um analista educacional que não fale isso. A pandemia escancarou a desigualdade, né? E nós sabemos, né, que ela escancarou, por quê? Porque é o que temos, né? Então, eu acho que a primeira questão que eu gostaria de colocar para
seguir um rumo aqui no nosso diálogo que vai acontecer, né? Em que ponto a pandemia nos encontrou? Então, quando a gente pensa, né? Que ponto eu estava quando a pandemia chegou? Que foi em fevereiro, né? Foi final de fevereiro e comecinho de março. E nós sabemos que ela só não foi revelada em fevereiro por conta do nosso carnaval, né? Então, assim, mas em que ponto nós nos encontrávamos, né? E aí fica muito claro para nós por que essa é a fala mais recorrente da desigualdade. Porque nos encontrávamos num país totalmente desigual, né, em relação à escolaridade. Vamos trazer a coisa para a escola. Com escolas desiguais, com professores desiguais, com alunos desiguais, né? Em que ponto ela nos encontrou? Uma falta de inclusão digital enorme, né? Então, e também uma desigualdade aí, alguns com uma parafernália de primeiro mundo, né, para seguir nessa linha digital, outros que acabou de ser revelado, né, que assim, o celular da mãe que tem sido a única, vamos dizer, o único instrumento que esse aluno tem para seguir nas plataformas que as secretarias têm disponibilizado, né? E também essa falta de inclusão digital do próprio professor, que a partir da pandemia foi fazer o quê? A gente sabe que tem professor que foi fazer até curso para saber mexer com as ditas plataformas digitais, né? Então, outra coisa além dessa falta de inclusão é a falta da transformação que nós sabemos que é preciso existir dentro da escola, essa transformação, principalmente na formação de professores, que aconteça de dentro da escola e de dentro desse professor, né? E que a gente fala tanto disso, né? E que o que isso nos identifica? Identifica, né, em relação a essa pergunta do como é que estávamos? Estávamos completamente despreparados. Despreparados para situações antigas da educação. E mais despreparados ainda com essa situação completamente nova da educação. Então, a gente, para começar o assunto, poderia falar assim, o que a gente pode concluir? Que provavelmente a pandemia ela não trouxe muita coisa nova para a escola, né? Ela, na verdade, ela revelou coisas antigas e ela revelou a urgência de se acelerar as mudanças que nós sabemos há muitos anos que têm que ser efetuadas, né? Ela trouxe essa urgência nessa questão também da desigualdade, né? E aí, os professores, eu acho que eles fizeram o quê? Eles trouxeram muito essa crítica, né? Eles trouxeram muito essa denúncia. Como é que nós vamos fazer para continuar com o nosso aluno, nos fazermos presentes com o nosso aluno, né? Se a minha escola não tem, e aí começaram a listar a série de coisas que a minha escola não tem, né? E aí, além da minha escola não ter, se a minha escola tem, os pais dos meus alunos não têm. E aí, como que o meu aluno vai conseguir seguir, né, todas essas atividades que são propostas, que são isso, que são aquilo, se ele não tem esses instrumentos na casa dele, né? Então, eu acho que os professores, eles reagiram, né? Eles reagiram muito ao sofrimento dos seus alunos, ao sofrimento dos pais dos seus alunos e ao sofrimento de seus pares.
Então, a gente viu muita coisa acontecer do tipo de um professor ser solidário ao outro, um que sabe um pouco mais, né, a respeito das tecnologias, ser solidário a outro que não sabia nada. Olha, então, vem fazer aqui comigo, começa, eu vou te ensinar. Então, a gente viu essa reação e essa ação ética do nosso professor. Por isso que eu estava ouvindo, né, falar a ONU falando sobre essa pandemia, e a ONU colocando que quem está salvando as escolas são os professores. Né? De que forma? Com essa reação sensível a esses pais, a esses alunos, aos seus pares. E o que a gente percebe também, né? Eu sigo aqui algumas alunas que fazem contação de história, fazem vídeos, né? Se fantasiam do personagem, vão trabalhar um poema, e aí elas, naquele poema, elas fazem todo o contexto onde aquele poema está sendo desenvolvido. Outros, né, eu acho que esse foi um professor que todos viram e meio que se emocionaram com eles. Ele saía de bicicleta para entregar as atividades, né? Não sei se vocês assistiram isso, para entregar as atividades para os alunos, porque ele sabia que ou ele fazia isso, ou esses alunos de um lugarejo muito pequeno, no Nordeste, ficaria sem fazer atividade nenhuma. Algumas pessoas até criticaram esse professor. Ah, mas esse professor está enfraquecendo a categoria, esse professor está isso, está aquilo. Esse professor está exatamente respondendo de uma forma ética a esse sofrimento que ele percebe dos seus alunos. Então, o que ficou muito claro para mim, é que os professores não abandonaram os seus alunos nesse momento mais dramático. E cada um foi atrás do recurso que tinha e que não tinha para fazer exatamente isso. Nós sabemos que a gente tem professores, principalmente na educação básica, que elaborar um PowerPoint é algo difícil para ele. Agora, imagine, né? Imagine ele vivenciar, gerenciar grupo de WhatsApp de professores da coordenação com os pais, né? Então, são coisas assim todas muito novas para o professor. E eu acho que como ele deixou muito claro que ele não abandonou hora nenhuma o seu aluno, né? Esse professor ele ganha exatamente essa confiança, né? Essa confiança nesses pais, como o Jefferson mesmo colocou na sua fala, essa confiança da sociedade. E aí, respondendo a pergunta, a primeira parte dela, né? Como é que volta esse novo professor? Esse novo professor volta muito mais empoderado. Esse novo professor volta muito mais confiante, tá certo? Por quê? Porque ele sabe que ele fez de tudo. Ele não aprendeu em nenhuma universidade como lidar com uma pandemia dessa. Assim como nenhum de nós, né? Por isso, pegos tão de surpresa e despreparados. Mas ele usou todos os recursos que tinha para ele não deixar os seus alunos abandonados. E quando eu estou falando de ensino público, tá certo? E aí, o que a gente percebe, né, é que, então, durante todo esse tempo, nós, enquanto professores, soubemos estar presente na vida desse aluno. E esse aluno, né? Como é que volta esse novo aluno? Esse novo aluno, eu acho que ele volta, principalmente, né, da educação básica, ele volta, provavelmente alguns descobrindo novas formas de estar em contato com o seu professor, com a sua escola.
e outros valorizando demais esse professor, porque ele vê que nada substitui a figura do professor na vida dele, né? Então, a gente vê, eu pude acompanhar alguns pais que marcavam com os professores na porta da escola para passar de carro, né, para os seus filhos verem os professores, da saudade que sentia. E por que isso? Porque recorrer a essas tecnologias nesse momento, isso é necessário. Agora, prolongar isso, né, para o futuro, a gente sabe que essa relação professor-aluno é uma relação humana, é uma relação cheia de humanidade. E que por isso mesmo, quando ela é à distância, ela não consegue abarcar toda a necessidade que todos têm dessa relação e desse vínculo, né? Então, eu acho que voltamos dessa forma para a escola. Voltamos mais fortalecidos, professores e alunos, e tendo a certeza que esse vínculo, né? Esse vínculo que há entre professor e aluno, né, fica muito claro, né? Uma frase que o Nóvoa, muito conhecida dele, que é: nada substitui o professor. E eu acho que isso fica muito claro nessa pandemia. Eu sei que meu tempo já esgotou, mas eu só queria terminar com uma colocação, né, do Miyakoto, que ele coloca assim: nunca o nosso mundo teve ao seu dispor tanta comunicação, e nunca foi tão dramática nossa solidão. Nunca houve tanta estrada, e nunca nos visitamos tão pouco. Mais uma prova que é a nossa humanidade que conta. Obrigada, gente. Obrigado, professora Eliane, né? Sempre perfeita nas palavras, né? A gente tem acompanhado essas mudanças e o que a senhora tem dito aí vem de encontro ao encontro, né? De tudo que a gente tem vivenciado nesse momento, né? Eu vou passar um pouquinho aqui, que eu tô vendo bastante gente aqui na live, a professora Vilma Miranda de Brito também, o pessoal de Fernandópolis já falou aqui na live que está assistindo, a Lourdes, o Hudson, a secretária Ivaneia, né? E agora eu vou passar a pergunta para a professora Manuelina, e vereadora de Costa Rica. Bom, passamos agora para a importância dos conselhos neste momento, né? E para tratar deste assunto, nos dirigimos à vereadora Manuelina, que também é conselheira estadual de educação de Mato Grosso do Sul. Os conselhos têm sido bastante atuantes nesse momento de pandemia, e suas ações têm refletido nos decretos e resoluções da Secretaria de Educação Brasil afora, né, Manuelina? Como conselheira estadual de educação, como você visualiza o processo de recuperação de aprendizagem dos alunos e a atuação dos conselhos de educação nesse processo? Eu esqueço o microfone, tá, gente? Essa pandemia, eu disse agora há pouco que ela tem nos... a gente precisa de tirar algo de bom de tudo que acontece na vida da gente, né? Eu acho que uma das é as questões tecnológicas aí colocadas pela professora Eliane Grace, que com certeza não é uma coisa nova, né, na área da educação, mas é sim algo novo que os professores tiveram que inovar e que realmente utilizar, né? Então eu vou falar um pouquinho, Cláudio, do lugar onde eu estou hoje, né? Onde eu estou vivendo hoje, que é o Conselho Estadual de Mato Grosso do Sul. E assim, o Conselho Estadual de Mato Grosso do Sul, hoje presidido aí pelo professor Hélio Daer, esse momento de pandemia a gente sofreu bastante, mas é um conselho muito atuante. Nós é composto ali de 15 conselheiros, e logo ali quando iniciou
que veio à tona, de fato, aí essa questão da pandemia, aí mais fortemente no mês de março, o Conselho já começou a pensar, né, de que forma que íamos estar direcionando aí o sistema estadual de ensino, né, de Mato Grosso do Sul. Até porque hoje Mato Grosso do Sul é composto também metade dos municípios tem conselho próprio, né, que é o caso aí de São Gabriel do Oeste, né, que tem sistema próprio, mas nós temos ainda 34 municípios que não tem conselho próprio, que segue aí as normas do Conselho Estadual de Mato Grosso do Sul. Sem contar também que o Conselho Estadual, ele segue muito em conjunto com a UNCM, né, que é a instituição que agrega todos os conselhos municipais, e os conselhos municipais também seguem aí as normatizações, querendo ou não, o Conselho Estadual é um norte, né, para os conselhos municipais de educação. E eu digo assim que Mato Grosso do Sul, ele saiu à frente, porque logo que tanto as secretarias municipais de educação quanto a Secretaria Estadual de Educação, aí na pessoa da professora Cecília, que tomou a decisão de suspender as aulas presenciais ali ainda na última semana do mês de março, o Conselho Estadual também começou a pensar, né, de que forma que ia estar normatizando isso, até porque a gente não tinha ainda do Conselho Nacional de Educação uma norma, né, porque a pandemia, que bom que é uma coisa que a gente não esperava, que bom que nós estamos tendo que aprender, né, é algo que a gente não precisou de estudar, Eliane, né, não aprendemos isso na faculdade, mas que bom, né, que não precisou, mas que agora a gente precisa de tomar alguma providência, alguma atitude. E é a mais acertada? Talvez não, porque nesse momento, infelizmente, nós não sabemos, né? Eu digo assim que a gente vive um dia de cada vez. De repente, aquela normatização que a gente organizou para hoje, amanhã ela já não serve mais. Mas ali ainda no mês de março, nós já começamos a pensar, e na primeira semana de abril, quando foi na sessão do mês de abril, nós já definimos por elaborar aí um parecer orientativo para que os municípios, né, e o sistema estadual de ensino de Mato Grosso do Sul tivesse um norte de como que ia proceder com essas aulas. Essas aulas não presenciais, elas vão ter validade, vão ser computadas na carga horária, não vão ser, como que é fazer essas aulas remotas, aulas não presenciais, educação à distância, a LDB, ela trazia apenas a normatização para a educação à distância no ensino superior e no ensino médio. E aí, o que fazer, então, com o ensino fundamental? O que fazer com a educação infantil, principalmente, que é dos municípios, né, de incumbência constitucional e legal dos municípios? Então, na segunda semana, dia 14 de abril, o Conselho Estadual de Educação publicou, então, o parecer 17, que é o parecer orientativo aí para o sistema estadual de Mato Grosso do Sul. E nesse parecer, nós buscamos embasamento apenas em discussões, porque naquele momento ainda só tinha a medida provisória, né, a 934, que é onde dava aí a flexibilização dos 200 dias, mais definindo aí o cumprimento da carga horária mínima de 800 horas. Então, nesse momento, o Conselho decidiu por fazer um parecer orientativo bastante sucinto, mas que deixasse para que as redes, as escolas, tivesse aí a sua autonomia, porque cada localidade está tendo as suas especificidades, né? Assim como o
prefeito Jefferson colocou, Mato Grosso do Sul agora estamos vivendo o pico, né? Alguns municípios está aí com um número elevado aí de casos, né, de contágio. Então, são situações que são definidas ali nos seus comitês locais, né, junto com as secretarias de saúde, principalmente hoje, né, que é quem está mais dando norte para as políticas ali dos municípios, porque tem os protocolos aí sanitários. Então, o parecer orientativo número 17 do Conselho Estadual de Mato Grosso do Sul, ele, nesse primeiro momento, nós pautamos por estabelecer aqui para o sistema as atividades não presenciais, validando essas atividades não presenciais ofertadas pela maioria dos municípios que tinham definido ali naquele momento de ofertar, né, validar essas atividades para serem consideradas na composição, no cômputo ali da carga horária das 800 horas ou da carga horária estabelecida por cada município, aquele que oferta parcial ou integral, mas que essas atividades fossem computadas como consideradas nesse cômputo. Um segundo item que também foi estabelecido é a questão da adoção de estratégias. Para cada município, também fosse feito isso de acordo com as suas possibilidades, né? Como o Jefferson colocou, que aí São Gabriel tem uma plataforma, mas muitos municípios não tiveram essa possibilidade, né? A professora Eliane Grace nos chamou a atenção a questão de dizer que muitos não têm os aparelhos tecnológicos, alguns alunos têm o celular apenas ali da mãe ou do pai, um aparelho celular para 5 filhos, né? Ou às vezes vai para o trabalho, esse filho não tem acesso nem nesse aparelho de celular. Então, como que o município iria estabelecer essas estratégias de oferta desse ensino aí não presencial? Então, o Conselho deixou em aberto para que cada município tivesse essa autonomia de definir, né, para que deixasse o menor número de alunos para trás, ou que essas atividades chegassem ao número máximo de alunos, né? Eu sei que muitos municípios estão levando essas atividades na área rural, aí com o transporte rural. Então, esse é o momento realmente de inovação. Então, um outro ponto, né, que o Conselho também pautou, né, de estar validando essa questão da flexibilização aí dos 200 dias, tanto naquele momento, houve ainda uma discussão, assim, bem acalorada dentro do Conselho, se definia a questão da educação infantil ou só do fundamental e médio, porque a educação infantil, de acordo com a LDB, há uma exigência dos 200 dias e das 800 horas, mas nós temos aí a primeira etapa, que é de creche, né, que ela não é considerada um ensino obrigatório. Então, agora que veio sair no parecer orientativo número 11 do Conselho Nacional de Educação, abrindo essa questão do não cumprimento aí dos 200 dias e também das 800 horas. Mas naquele momento, ainda ali no mês de abril, a gente tinha um pouco de insegurança de estar validando essa questão, né? Mas mesmo assim, nós optamos por validar também essas atividades, até porque realmente não dava para a gente prever. Ali no mês de abril a gente pensava muito que não é só esse mês, nós vamos, né, mês de maio a gente retorna nas atividades, né, ditas normais, retomamos aí a vida normal, e infelizmente isso tem se prolongado muito além do que a gente... Eu acho que nem não é que a gente imagina ou que a gente queria, né? Eu acho que a gente, no fundo, a gente ainda fica com com o querer, né, de voltar à vida normal.
E um outro ponto que o Conselho também estabeleceu foi a questão da reorganização dos calendários, também uma validação da medida provisória, que para que cada município também tivesse a sua autonomia, se ia estar suspendendo essas aulas ou se ia optar pela reposição, né? Eu acho assim que, quando eu disse no início da minha fala que Mato Grosso do Sul saiu à frente, foi a questão do diálogo entre rede estadual e rede municipal, que a opção da maioria dos prefeitos, da maioria dos secretários municipais de educação, fez a opção de caminhar juntos. Acho que isso fortaleceu a educação de Mato Grosso do Sul. Está sendo suficiente? Não. Estamos deixando alguns alunos para trás? Com certeza, a pesquisa mostra isso, né? Embora os municípios, eu falo assim que a gente precisa, professora Eliane Grace, tirar o chapéu para os professores nesse momento, é verdade, porque o trabalho que os professores têm feito, e eu digo os professores juntamente com as famílias, assim, de nos dar alento e vontade de viver, e ainda mais de acreditar realmente no ser humano, e principalmente na educação, Jefferson. Acho que a educação é o ponto fundamental, é a espinha dorsal da sociedade. Então, a gente está visualizando isso nesse momento. Essa questão da medida provisória ter estabelecido e ter é claro que quando a União ela tem ali, estabelece algo, ela é para o Brasil inteiro. Então, nós sabemos que tem muitos estados, muitos municípios que fez a opção por suspender as aulas naquele momento, não fazer nenhuma oferta de atividade, pensando numa possível reposição, e esse momento agora ficou complicado. Então, o parecer 11, ele veio fazendo uma complementação do parecer 5 do Conselho Nacional de Educação. O parecer 5, ele trouxe possibilidades aí do cômputo, né, de estratégias e de forma de trabalhar para computar essas atividades remotas ou não presenciais. E o parecer 11, ele veio trazendo mais orientações pedagógicas para os municípios, tanto agora para o momento de atividades não presenciais, quanto também para atividades presenciais, já pensando num possível retorno, já fazendo algumas orientações do que é necessário para as escolas num possível retorno. Assim como o Jefferson colocou, que já está chegando aí nas escolas, os EPIs, os equipamentos de limpeza, porque agora é uma série. O que nós precisamos de pensar? O que fazer para compensar essas desigualdades educacionais? O que fazer para recuperar as aprendizagens? O que fazer com esse aluno que se perdeu, né, por menor que seja o percentual, mas nós não podemos deixar nenhum aluno para trás. Então, são medidas que o parecer 11 ele veio trazendo essas orientações. E em relação ao parecer do Conselho Estadual de Mato Grosso do Sul, nós focamos a questão da reorganização e da validação das atividades não presenciais. Nós ainda vamos estar pensando, e com certeza os conselhos municipais também vão começar agora a pensar no parecer 11, que o foco é mais as questões pedagógicas desse não presencial, mas também das atividades presenciais, até num pensamento, até numa proposta de pensar aí eles estão chamando de um contínuo curricular, que é fazer uma aglutinação das questões
metodológicas e das habilidades ali em aglutinação de 2 anos ou 2 séries, né, para o que tem de proposição da base das habilidades de 2020 com 2021, para que faça aí uma recuperação da aprendizagem aí, ou minimizar um pouquinho essas diferenças que vão estar postas. Acredito que foi o tempo também, Eliane, eu acho que usei mais de 1 minuto, né? Mas acredito para esse primeiro momento, né? Acho que findo aí essa fala e vamos aguardar alguns questionamentos, ok? Obrigado, Manuelina. É muito importante a gente saber, né, do papel dos conselhos nesse momento, né, que está sendo, assim, primordial e tem baseado todas as ações das secretarias, né. Agora vamos passar para a professora Calícia. Voltando para a questão do profissional, do professor, eles têm se reinventado durante essas aulas remotas. Professora Calícia, a senhora que já foi presidente da Undime, secretária municipal de educação e tem vivenciado de perto o que os professores estão passando durante esse período, nesse sentido, como você analisa esse momento para o profissional? Quais são os maiores desafios e como se reinventar? Antes de falar do profissional, temos que falar da escola. A própria escola, ela teve essa mudança, né, uma mudança radical, onde os professores, os coordenadores, os diretores estão se reinventando neste momento. Então, a escola passou com outro olhar, utilizando, sim, a tecnologia, que é uma ferramenta que já existia, não tão usada para o momento. Então, essa utilização tem dado um novo olhar de mediação. Os professores são, assim, os maiores agentes de transformação dessa pandemia, pois, através desse ambiente escolar e essa tecnologia que está sendo o meio maior de interação professor e aluno, o profissional tem se reinventado no sentido de estar buscando novas formas, gravando os vídeos, fazendo a chamada, controlando os grupos de WhatsApp, que não tem sido fácil. Eu tenho conversado com alguns professores e este momento de trabalhar em casa, da pandemia, é reinventar a sua casa é o ambiente de trabalho nesse momento, são adequações, são organizações, e está a todo momento buscando uma mediação com a família. A família tem sido uma grande parceira nesse momento, porque a família ela está ali na condução, auxiliando da melhor e maior forma possível, né? Que a gente sabe que às vezes só tem um celular na casa, a internet às vezes não é muito boa, então a família tem reinventado também. Vejo que cada escola tem a sua comunidade, cada escola tem uma realidade diferente, né? Os CMEs também são realidades diferentes, e cada escola tem feito o melhor para poder atender aquela comunidade, porque cada um é peculiar. Então, esse reinventar do professor, de estar utilizando essa tecnologia que ela veio para ficar, ela estava adormecida na escola, mas o professor tem se reinventado de dentro para fora, porque a reinvenção tem que partir primeiramente dele mesmo, e isso a gente vê claramente acompanhando por rede social, acompanhando no dia a dia da escola, esse professor buscando isso, e fazendo aula diferente, a gravar um vídeo que não era algo notório, não era algo tão utilizado para um professor, hoje ele está sendo uma ferramenta primordial. Aquela casa do professor, geralmente está ali a sala, ela já montou, né, esses dias tem até a Dani que postou uma foto, né, como estava a mesa dela, e isso a gente vê que são a maioria dos professores, né, a mesa de casa transformou-se, né, no mecanismo de trabalho. Esse contato que todos, nível de Brasil, que a gente vê de entrega de atividade, é um momento que o pai pode estar conversando com o professor, e isso faz com que essa distância diminua, mas um grande desafio é a superação dos limites que esse professor está tendo. Ele está superando seu próprio limite no dia a dia, muitos buscando cursos, né, com o colega, igual a professora Eliane falou, que contribui mais, que sabe mais naquele momento, e essa união do professor dentro da escola, com o coordenador, com o diretor, é um movimento que a escola está movimentando. Ela não será mais a mesma depois da pandemia. O professor não será mais o mesmo.
e até o aluno. O aluno está vendo possibilidades de aprendizagem também nesse sentido. E o grande desafio que eu vejo é a tecnologia, porque nós temos aí alunos que não têm esse acesso, ou ele é muito limitado, e isso é um divisor de águas. Então, a tecnologia, essa internet, ela está sendo um grande desafio para alguns alunos e, ao mesmo tempo, para o professor, porque quando ele não atinge esse aluno, ele está mexido, ele está provocado ali, porque ele quer atender todos os alunos. Eu vejo que o esforço do professor é atender todos, e todos da mesma forma. Então, esse reinventar, esse desafio do professor, da própria escola, é algo que vai ficar para mudanças que estavam adormecidas, ou mudanças que eram para acontecer com um tempo maior. Com essa questão da pandemia, nós estamos aí, acordamos, né, paramos aquele primeiro período ali, no final de março, ali, que foi a primeira parada, e naquele momento, cada escola, cada diretor, a parte dos conselhos, todo mundo ficou, como será agora? E esse como será agora, ele não teve um tempo, ele não teve um curso, não teve uma questão, vamos estudar para ver como que vamos trabalhar o agora, não. O agora partiu dessa transformação de cada um, de cada escola. E a questão do professor ficou muito referendada. O professor é uma figura essencial. A família está com aquela valorização muito maior ao professor. A gente sabe que a família valoriza, que a família tem um empenho para os professores, mas nesse momento de pandemia tem sido assim um divisor de águas mesmo, porque o professor se reinventando o seu trabalho, ele também teve que se reinventar primeiro. Então, é importante a gente, enquanto poder público, igual o nosso prefeito Jefferson falou, da questão da biossegurança, dessa reorganização, aqui em São Gabriel do Oeste, já vamos começar com as salas de tecnologia, com a questão das salas de apoio também, com atendimentos, né, de um aluno por vez. Na tecnologia, que nós temos uma sala maior, teremos a média de 5 alunos, e esses alunos foram mapeados, alunos que não têm acesso à internet, que estão com dificuldade. Então, a escola, com essa biossegurança, está reabrindo nesse momento para atender esse aluno que está ali, precisando desse apoio, e isso é muito importante, esse olhar que a professora Ivanéia teve, juntamente com a equipe pedagógica da CEMED, com a Daniele, com os coordenadores, um olhar muito preciso, porque nós vamos ser que em algum momento vai ter que ter esse retorno, voltaremos melhores, voltaremos fortalecidos, com novas dinâmicas, com novo trabalho, mas o professor tem que merecer todos os aplausos do mundo nesse momento por estarem ali, buscando, fazendo, gravando, um auxiliando o outro. Então, essa equipe, ela vai acabar sendo fortalecida. E a gente vê quando, né, passa nas escolas, conversa com os professores, a equipe cada vez mais fortalecida, para um bem maior. E aquilo que a gente sempre é bom frisar, a educação não parou. Porque tem aqueles comentários, o professor não está fazendo nada. O professor está trabalhando muito mais do que se ele estivesse naquele cotidiano que nós tínhamos algum tempo atrás, da aula presencial, daquele horário de planejamento, daquelas questões pré-estabelecidas. Hoje, o professor não tem isso. Ele está trabalhando muito mais. Ele está o tempo inteiro atendendo aquele grupo de WhatsApp, o grupo dos pais, o do coordenador. Então, ele está a todo momento buscando isso. E ver isso de um professor, ver isso dos profissionais da educação, é muito valioso e é importante para nós. E sentir que podemos fazer a diferença, a educação faz a diferença em qualquer país, e nossa educação, ela faz a diferença. Então, cada secretário de educação, que a gente tem acompanhado através das mídias, de várias lives que a gente tem acompanhado, vê que cada um está enfrentando o desafio. E esse desafio, ele veio para fortalecer e para a mudança da educação, que poderia levar muito tempo, que tínhamos ali a tecnologia um pouquinho adormecida, e professores que criaram o canal de YouTube, a gente vê ali também aulas e atividades na parte da educação física, e isso mostra que a educação, ela não precisa ser somente a presencial. Quando ela voltar à presencial, ela vai continuar com as tecnologias envolvidas, porque já foi inserido, e nesse momento de estar inserido essa tecnologia,
nós vamos poder, a aprendizagem vai ser muito mais, ela vai ser recuperada, teremos meios para essa recuperação, e isso que vale a pena. Aqui em São Gabriel, cada escola montou uma sala de vídeos, onde são gravados os vídeos, e essa sala, conversando com alguns, não, essa sala vai permanecer, porque quando voltar a aula presencial, nós vamos continuar com essas gravações. Então, essa questão de vamos continuar, então, quer dizer, o aluno, a aula presencial, ela não vai mais acabar presencialmente, ela vai continuar. E para ela continuar, isso foi esse desafio, essa ruptura que tivemos com a pandemia, que o Brasil, o mundo inteiro está passando, cada um com o seu desafio, cada um com o seu avanço, né, seja no comércio, seja no poder público, seja na escola, na própria saúde, que a gente vê que a saúde também teve que se reinventar nesse momento, esses atendimentos, ampliar. Então, isso gera a transformação de uma população, a transformação de cada um. E eu quero aqui, novamente, dar os parabéns para cada professor, para cada coordenador, para cada diretor de escola, que tem feito a diferença no Brasil, feito a diferença no seu município, feito a diferença com cada aluno seu, e dizer que esse fortalecimento, ele veio para ficar, que possamos cada vez mais estar fortalecido, que a educação, ela é algo que transforma, e temos certeza disso, porque ela transformou muito rapidamente agora, do modelo unicamente presencial, agora temos o quê? Estamos aí, né, na gravação, na tecnologia. Então, podemos muito. Então, eu quero mais uma vez parabenizar a cada professor, cada coordenador, a parte da gestão pública, igual o nosso prefeito Jefferson falou, e realmente nós temos que nos preocupar com as pessoas, preocupar com cada criança, com cada aluno, e o próprio professor, essa segurança vai ser necessária. Por um bom tempo teremos algumas questões de segurança na escola, porque até que saia essa vacina. Então, são novos hábitos, nova forma de ensinar, nova forma de andar com a escola, né? Não sabemos quando vamos ter aquelas escolas cheias. Hoje é muito triste, a gente chega na escola e não ter o aluno. Porque o aluno é o quê? É a vida de uma escola, o aluno é a vida para aquele professor. Então, quando entramos numa escola e está o silêncio não é fácil para o educador, para o diretor, para quem esteja lá. Mas, brevemente, acho que temos que ter fé em Deus, que vai chegar esse momento, e teremos, nem que seja aos poucos, esse aluno retornando de uma forma diferente. Os conselhos, com certeza, vão estar pensando também nesse retorno, muito brevemente, a hora que esse pico passar, a hora que essa pandemia diminuir, mas essa mudança, e agradecer à família, porque a parceria família-escola, ela é um sucesso, e tem sido agora fortalecido, porque se não for a família em casa acompanhando esse aluno, como que poderíamos estar, né, por todas as dificuldades que estão sendo enfrentadas, mas a família tem sido um apoio muito grande para a escola e para o professor. E, então, esse professor, ele tem grande desafio, eu acho que o limite já está sendo superado, vários limites que temos, e teremos, com certeza, uma educação com tecnologia ativa, com ensino ativo, e isso vai fazer a diferença para a educação brasileira e para a educação como um todo. Muito obrigada. Obrigado, Calícia. Já tenho visto aqui bastante gente, né, vários comentários, já passamos dos 400 comentários na live, muita gente falando da importância, né, do professor nesse momento, das dificuldades, né, tá até difícil acompanhar aqui, as mensagens estão sendo várias mesmo, uma atrás da outra, para a professora Eliane, excelentes palavras, a Silvana aqui, professora aqui da Escola Nilma, fazendo um comentário também, a Mari Aracaki, além dos atendimentos aos alunos, pais, coordenadores em reuniões, para repasse de novas informações que mudam a todo momento, uma mudança contínua, né, a gente não está conseguindo nem, a gente fala uma coisa no começo da semana, durante a semana as coisas mudam por causa de tudo isso que está acontecendo, todo mundo tem passado por isso, né, em todos os locais. Eu vou passar um pouquinho para o prefeito Jefferson, para ele fazer um fechamento,
e se quiser ele já pode também, já fica liberado, sei que a agenda dele está um pouco corrida, né? Então ele já faz as considerações dele e se quiser já se despedir do pessoal, a gente sabe que o senhor está bastante atarefado durante essa semana, né? Eu agradeço. Uhum. Eu agradeço, diretor Cláudio, a participação neste momento. Ouvindo os demais participantes da live, nós temos palavras-chave. Pelo menos eu fui acompanhando e anotando algumas coisas que nos marcam, né? Desigualdade, sofrimento social, incertezas, que é um momento de incertezas que nós vivemos, né? A inovação, a transformação, o fortalecimento, mas mais do que tudo isso, como foi dito tanto pela professora Eliane, pela Manuelina e pela professora Calícia, cada um tem o seu papel na sociedade. E nós vemos que, não só em São Gabriel, mas nós estamos falando da nossa realidade, São Gabriel do Oeste, o comprometimento, a dedicação, ela tem sido muito grande. Né, os professores estão adotando essas ferramentas, estão entendendo elas. Quero parabenizar o Cláudio, que é um diretor novo, de primeiro mandato. Nós tivemos a oportunidade de ver uma sala de vídeo aqui, né, um estúdio. Na verdade, um estúdio de TV foi montado aqui na Escola Nilma para gravação das aulas, para todo o cotidiano, para chegar nesses alunos. As demais escolas eu tenho certeza que também fizeram, mas eu tive a oportunidade de visitar aqui no Nilma Glória, e essa inovação, a criatividade, o material humano que nós temos, nos faz ter certeza que esse momento ele vai passar e nós vamos recuperar todo esse tempo perdido, esse tempo de distanciamento. Eu acredito muito, como diz Vygotsky, o ser humano ele é fruto do meio em que ele está inserido. E para mim, né, eu acredito realmente em educação associada à afetividade. Né? Escola é o lugar de afetividade, onde nós nos relacionamos, onde nós visualizamos nas pessoas características e modelos que nós queremos seguir. Então todos nós fomos alunos, hoje somos professores, por isso que nós temos que ser bons, né, no que nós fazemos, porque nós somos inspiradores. Né? O desafio do professor é ser inspirador, é buscar, é motivar. E daqui a alguns dias nós teremos, no dia 10/8, o Encontro de Educadores. Todos estão convidados, professora Eliane, professora Manuelina, para participar conosco às 19 horas. O tema do nosso encontro será motivação em tempos de pandemia, entre a incerteza e a esperança, com o professor Ailton Dias de Mello, e será, né, uma forma diferente do encontro. Há muitos anos é sucesso e não será diferente neste ano. Né? Manuelina, nos ajude a divulgar no Conselho para todos os municípios, no Conselho Estadual, em Costa Rica, professora Eliane também. Tenho certeza que a Calícia utilizará os meios para que na Undime também chegue aos outros municípios. Conhecimento nunca é suficiente, nós precisamos estar nos abastecendo dele, nós somos esponjas, nós precisamos absorver o conhecimento e poder transpassar ele, né? E esse momento não tem sido fácil para ninguém, tem sido um momento de inseguranças. E aí, brincando aqui, eu estava rindo, pensando um pouquinho, um humorista falava, professor, talvez agora todos, ou uma boa parte dos professores se sintam professores no sentido de prefeito do WhatsApp não parar, da vida da gente ter mudado, da gente não ter mais um cotidiano tranquilo de eu tenho minhas aulas, eu tenho meu planejamento na escola, eu consigo ainda me organizar. Esse momento de incertezas, eu tenho certeza que ele nos leva a melhorias, ao amadurecimento, a nossa interiorização também. Né? Nós temos sofrido muito com isso. Né? A incerteza, a insegurança, elas abalam a nossa estrutura.
Mas a fé em Deus, como a professora Calícia falou, elas nos fortalecem. A fé em Deus nos fortalece e faz acreditar que nós estamos a passos de acabar isso, que momentos piores já passaram. E nós só vamos vencer isso em conjunto com pessoas que podem agregar, que podem nos fazer melhores, né? Com muitas dores, com sofrimentos, com angústias, mas a vida é assim. Ninguém veio ao mundo com a garantia de Deus de que seria fácil. Está sendo mais difícil do que talvez nós imaginássemos, mas nós somos vencedores e nós somos autores da nossa história. Então, parabéns, professor diretor Cláudio, pela live. Gratidão, professora Eliane Grace, professora Manuelina, professora Calícia e aos nossos maravilhosos professores que são excepcionais. Eu tenho orgulho de fazer parte da educação de São Gabriel do Oeste, de ter sido secretário municipal de educação, de hoje estar à frente do município, da gestão municipal, levando um pouquinho do conhecimento que eu tenho. E com certeza é muito pouco, né? Muitas pessoas já contribuíram bastante, contribuirão muito mais. Mas nós não estamos de passagem nesse mundo. Nós não viemos para ser um poste, uma caixa de papelão. Nós viemos para deixar a nossa marca. E eu acredito muito nisso. E eu sei que a nossa educação ela deixa marcas positivas. Então, gratidão a todas as pessoas que fazem parte da educação de São Gabriel do Oeste, que fazem a diferença na vida das pessoas. E peço perdão e a permissão, Cláudio, para me ausentar realmente, porque eu tenho um outro compromisso. Gratidão, não percam o Encontro de Educadores, dia 10 de agosto, às 19 horas, transmitido pela página da Prefeitura Municipal no Facebook. Um grande abraço e que Deus nos ilumine cada vez mais. Obrigado, Jefferson. É um grande prazer poder trabalhar aqui em São Gabriel do Oeste, que a gente consegue ter todas as condições para fazer um trabalho de qualidade. E sempre que eu tenho oportunidade, eu tenho passado para os professores o quanto o trabalho deles tem sido de qualidade. São coisas maravilhosas que eles têm feito, e a prefeitura, o prefeito, a secretária Ivaneia têm disponibilizado todos os recursos também que a gente necessita. Então, isso tudo só faz com que a gente possa só exercer a nossa função, o nosso trabalho, da melhor forma possível. Agradeço a sua presença, pode cumprir essa agenda, né? Eu tenho uma pergunta aqui do Gilberto. Deixa eu só voltar aqui, que tá complicado acompanhar aqui os comentários, já estão 470 agora. Então está sendo bem rápido aqui. O Gilberto Abreu de Oliveira, ele é diretor. E eu vou direcionar essa pergunta para a professora Eliane, né? Professora Eliane, ele fala assim, que a oferta de atividades remotas tem garantido parcialmente as aprendizagens essenciais, mas ao menos no meu caso como diretor de escola, e como nós, profissionais da educação, sendo a espinha dorsal da sociedade, como sairemos emocionalmente de tudo isso? Como nós sairemos emocionalmente de tudo isso? Tem sido complicado, né? Vou deixar essa bola com a senhora agora. Oi, Gilberto, prazer, né, em ter a sua presença aqui, né, nesse momento aqui da nossa live, tá? Enfim, né, o Gilberto foi egresso, né, da UEMS no mestrado de Paranaíba, tá? Eu tive a oportunidade, né, do nosso encontro nesse momento, né, Gilberto? Bom, enfim, eu vejo assim, sabe, eu acho que nós sempre temos mais de uma opção, né? Nós sempre temos mais de uma opção. Então, quando a gente fala, né, por exemplo, de vida de professores, e a gente se lembra, né, do ciclo de vida dos professores, né, que os autores colocam tão bem, que alguns autores colocam tão bem. E nesse ciclo de vida, por exemplo, a aposentadoria, ele pode ser um período de desinvestimento bastante satisfatório, e ele pode ser um período bastante amargo, tá? Então, eu acho que em relação à pandemia, né, também é isso. Eu acho que todos nós estamos mais fragilizados, estamos, né? Mas todos nós também estamos nos entendendo
mais fortes, né? Também estamos. Então, eu acho que nós temos que fazer esse equilíbrio, né, entre essa fragilidade que nós vivemos, né, que ainda vivemos, né, em relação a esse medo, né, que a pandemia nos trouxe, a essa realidade muito próxima, né, da morte que a pandemia está nos trazendo, né? Nós temos que meio que equilibrar isso, né, também com a nossa capacidade de resiliência, né? Como disse o prefeito Jefferson aí no início das suas palavras, né? Que eu não queria usar esse termo, reinventar, porque outro dia uma professora falou assim para mim, eu não aguento mais ouvir essa história de reinventar. Mas é isso mesmo, né? Então nós temos que pegar essa situação, né, e sairmos dela o mais fortalecido possível, no sentido de que ela tem sido dramática? Tem sido, mas ainda assim nós estamos agindo sobre ela? Estamos. Então eu acho que isso é que nos dá a certeza desse fortalecimento, né? E nessa volta, eu acho que a principal questão é a possibilidade do encontro de você como diretor, com os seus professores, né, com os seus alunos, né, com essa alegria, né, esse barulho da escola, que alguns colocam como, ai, como é horrível entrar na escola e está tudo em silêncio, né? Então, assim, eu acho que tudo isso é que vai nos deixar bastante fortalecido quando voltarmos. Coisas que talvez não dessemos tanta importância, né? E que agora, nesse período aí, né, esse período aí de quarentena, né, vamos dizer assim, nós vamos dar muito mais importância. Então, eu acho que vai ser dessa forma, Gilberto. Um grande abraço. Obrigado, professora. Vou passar para a Manuelina fazer uma consideração também. O pessoal de Costa Rica tem se manifestado ali incessantemente, várias vezes, pessoal, Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica. Então, vou deixar a Manuelina falar um pouquinho de como está sendo esse processo em Costa Rica, né, para a gente saber um pouquinho também de lá, da fala dela. Deixar livre para você, Manuelina. Primeiro, Eliane, eu não tinha dúvidas que o Gilberto ia direcionar, né, lá de Fernandópolis, uma pergunta para você. Mas, Cláudio, eu acho que essa inovação que a Eliane coloca, nessa reinvenção aí, eu também não gosto muito, mas eu acredito muito, Eliane, que todos nós sairemos pessoas diferentes, fortalecidas sim, mas nós não vamos ter saudade do normal, porque a gente vai achar tão normal as novas práticas de higiene, os novos protocolos, a nova maneira de se portar na sociedade, e com essas novas tecnologias, que para nós esse será o normal. E eu acredito muito que Costa Rica não é diferente, viu, Cláudio? Eu estou, assim, muito satisfeita com a forma com que os nossos professores, eu digo quando os nossos professores, eu estou me referindo a todas as redes, a forma como eles estão comprometidos, né, com a educação. Acredito que a Base Nacional Comum Curricular, ela veio fazendo uma provocação com essas questões das tecnologias, né, com as mídias, com as redes sociais, com esse novo formato aí que essa gurizada tem tanta facilidade, que nós que já estamos aí com o pé na aposentadoria, né, professora Eliane, sofre e tem algumas dificuldades, mas a base ela veio fazendo essa provocação no ano de 2019 inteiro. Ela veio com a proposta de formação continuada muito focado nas questões das novas tecnologias, das tecnologias aí da informação e da comunicação.
E alguns professores, de repente, visualizavam isso aprendendo devagar. E, de repente, chega aí essa pandemia e os professores acabam que tendo que pôr em prática aquela formação que teve, né? E eu acredito muito que nós teremos aí muitas desigualdades educacionais, sim, mas o compromisso com que eles estão focados, a forma com que Costa Rica tem trabalhado, nós não temos os nossos alunos aí, o nosso percentual de alunos que não tem esses suportes tecnológicos não é diferente do Brasil. Nós temos aí, em média, 40% de alunos, né, que não tem esses aparelhos. Em média, 30% não tem internet, ou seja, a internet do Brasil, ela não é de qualidade, e nesse momento a competição, né, pela internet aí, ela cresceu muito, então isso dificulta. O Brasil, ele precisa de melhorar esse acesso para todos, né, então nós ainda temos essa dificuldade, mas nesse segundo bimestre, porque agora nós entramos já no terceiro bimestre, a rede, ela veio novamente fazendo uma reflexão, né, porque não tinha essa previsão de retorno. Então, naquele primeiro momento que eu coloquei ali no março, nós pensamos que essa suspensão ela era um tempo muito curto e isso se prolongou. Então, no segundo bimestre, a rede fez uma nova reflexão do formato, da metodologia, de como é que estava trabalhando ali, e trouxe bastante a questão da interdisciplinaridade, de um planejamento interdisciplinar, e isso tem, eu não digo facilitado, mas isso aproximou mais, né, o aluno com todas os componentes curriculares, tá? E eu acho que isso qualificou muito o trabalho dos professores e também vai contribuir para minimizar um pouco essas diferenças aí, essas desigualdades educacionais, porque hoje o professor, ele está distante, ele faz o planejamento, ele faz a proposta da atividade, mas quem está fazendo esse trabalho lá na ponta são os pais, são as famílias, né? Então o professor, ele precisa de ter essa ciência que ele está fazendo um planejamento, fazendo uma proposição de atividades, mas ele não tem a possibilidade de fazer essa mediação presencial. Então ele tem a consciência que ele precisa de propor algo que a família vai fazer essa contribuição. E Costa Rica está indo nessa linha. Então, eu acredito que para esse terceiro bimestre, as devolutivas também serão melhores, justamente porque eles repensaram a forma de trabalhar, a forma de propor, e não esquecendo em nenhum momento que o fazer pedagógico, ele não pode ser o mesmo do presencial. E nós estamos aprendendo a cada dia mesmo, Cláudio. Quando você diz aí que o que a gente planeja para essa semana, né, eu disse na minha primeira fala, que nós estamos vivendo um dia de cada vez. E é isso mesmo, porque hoje a gente estabelece algumas regras que amanhã a gente precisa de modificar. E a escola, ela tem aprendido dessa forma, ela tem trabalhado nesse formato. Então, o que se propõe, né, pro aluno, e precisa de fazer uma avaliação e verificar se isso de fato está chegando no aluno ou não. Porque a escola hoje, ela tem muita dificuldade de trabalhar a questão da avaliação, né? Ela não pode mais ser usar o instrumento da prova pela prova. Então, as devolutivas nem sempre
são suficientes para se ter uma garantia se o aluno aprendeu ou não. Então, acredito que nesse ponto nós teremos muitas dificuldades, quando eu digo que a escola, não sei quando, né, que vai ser esse retorno, mas ele precisa, um dos critérios fundamental é esse diagnóstico para saber aonde o aluno parou, para ver como é que ele vai dar continuidade. Mas eu estou muito orgulhosa dos professores de Costa Rica. Obrigado, Manuelina. Estamos já com mais de 500 comentários agora na live. Como estamos passando já de 1h30 de live, eu vou pedir para a Calícia fazer as considerações dela também, e depois eu passo para vocês se despedirem do pessoal que acompanhou. Teve gente que entrou desde o começo, está aí até agora, eu estou vendo ali, comentando, né? Então, 1h30 já tá bom, né, Cláudio? 1h30 já tá bom. Pode fazer suas considerações, Calícia. Eu quero agradecer primeiramente a professora Eliane Grace, a professora Manuelina, por aceitar esse momento, esse bate-papo de conversa, que é muito importante para nós, enquanto profissionais, enquanto educadores, e pela participação que a gente está acompanhando aqui, então está sendo muito bom. Dizer que a educação está aí, vai sair fortalecida sim dessa pandemia, teremos novos olhares, teremos novas mudanças, novos hábitos, e tudo isso fará pessoas melhores. Os professores têm sido guerreiros, as escolas, os diretores, os coordenadores, e estão fazendo a diferença sim. E eu sempre falo que a maior transformação dessa pandemia tem sido o setor da educação, de estar aí a todo momento buscando o melhor para o seu aluno, levando atividades, buscando essa interação, mesmo quando tem algum desafio. E isso é importante. Acredito que o bate-papo foi muito válido, o bate-papo, essa conversa foi muito valiosa. Agradecer ao Cláudio por estar mediando aí brilhantemente, e isso faz parte do processo educacional, então, parabéns. Agradecer novamente a todos que estão nos ouvindo, que acompanharam desde o início, e que possamos fazer mais momentos assim. Com certeza teremos outras oportunidades. Um grande abraço, professora Eliane, um grande abraço, minha amiga, minha irmã aí de coração, Manuelina, né, que faz um bom tempo que a gente não se vê, e isso, a gente vai, até esse distanciamento, a gente vai ficando um pouco com saudade das pessoas. Então, um grande abraço a vocês, e estamos aí para outros momentos. Obrigada, Cláudia. Obrigado, Calícia. É uma honra imensa poder, né, nesse começo de vida, de jornada, de trajetória que eu estou vivendo agora na educação, iniciei há pouco tempo, poder ter, assim, uma conversa com pessoas do gabarito de vocês, né, a professora Eliane Grace, que é uma pessoa que eu acompanho desde a formação, a professora Manuelina, que tive o contato ali através da Calícia pela Undime, e a Calícia, que desde quando eu cheguei aqui em São Gabriel, tem sido, assim, uma pessoa que me inspira todo dia, uma pessoa que trata a gente super bem, com a maior humanidade, né, sempre foi assim na secretaria, agora está afastada da secretaria, mas a gente cultiva uma amizade enorme, né. Quero agradecer vocês, agradecer o pessoal que está assistindo a live, vou passar para a professora Eliane também agora, né, se despedir do pessoal, e depois a Manuelina, e aí nós encerramos essa live de hoje. Bom, eu queria falar, né, que os meus alunos, eles são sempre para mim os meus aluninhos, né? E eu fico super orgulhosa, né? Super orgulhosa de você, Calícia, super orgulhosa de você, Cláudio, né? E assim, né? Estar dividindo, né? Esse momento com vocês, né, para mim, assim, nossa, é a plena certeza na educação, né, esse é o grande caminho, e a gente não pode se distanciar disso, né. Manuelina também, que sempre teve super atuante na educação, né, e atua ainda, enfim, então eu acho assim, por mais que a gente esteja vivendo momento, né, dramático dessa pandemia e de outros dramas também, né,
eu acho que nós temos que confiar na ciência, né? Nós estamos todos ansiosos por essa vacina, né? Nós estamos todos apreensivos com essa volta, porque para nós o que mais vale são as vidas, né? As vidas são as coisas mais valorosas para nós, que temos como princípio a humanidade, né? E eu acho que essas pequenas conversas, né, elas não se esgotam, elas se fazem sempre necessárias, né? Assim como o Cláudio colocou que a todo momento muda alguma coisa, né, a nossa forma de analisar, a nossa forma de leitura desse momento, ela vai se ampliando cada vez mais, né? Então, eu gostaria muito de agradecer a todos vocês, agradecer a todos, né? Eu acompanhei um pouco aqui pelo celular, né? Vários aluninhos aí, né? Se fazendo presente, agradecer a todos, né? Que estão conosco aí desde o princípio, alguns que passaram por aqui, enfim, né? É sempre muito bom saber que as nossas palavras parecem que ainda fazem sentido para as pessoas, né? E eu acho que esse é um tempo de se tratar muito bem as palavras, né? São elas que nós temos nesse momento, né? E no momento que está existindo um paradoxo enorme, né? É toda uma cultura de paz e é toda uma cultura de ódio, né? E quem trata bem as palavras está nessa cultura de paz, né? Que é o que nos resta hoje, né? Não nos resta mais um abraço, não nos resta mais um beijo. Então nos resta o quê? Nos resta o nosso olhar, porque hoje a máscara cobre tudo isso, né? E só deixa o nosso olhar, e nos restam as palavras. Então, eu acho que a gente tem que tratá-las muito bem, com muito carinho, tá certo? Então, eu agradeço, né, muito, né, dizendo muito, muito obrigada a todos vocês. Um grande beijo. É sempre um prazer conversar com a professora Eliane Grace e ouvi-la mais ainda, né? Vamos deixar agora a Manuelina fazer as considerações dela. Então, eu encerro, Cláudio, mais uma vez, né, fazendo aí meus agradecimentos, Calícia, desde que você surgiu aí, né, com a ideia, eu prontamente abracei, que acho que são várias lutas, né, nossas aí, e eu tenho muito orgulho de tê-la, né, como amiga irmã, e acredito muito que ainda teremos muito caminhar aí, tá? Parabéns, Cláudio, pela mediação, professora Eliane, é sempre um prazer revê-la, tá? Te admiro muito, e dizer, quero pegar um gancho, né, com a fala da professora Eliane, em relação aí o que nos resta realmente são as palavras. Eu acho que nesse momento de pandemia, a gente realmente precisa de fazer uma reflexão, né, aí das nossas atitudes. Eu acho que a pandemia, ela veio para voltarmos um pouco para dentro, né, para dentro em todo o sentido, não só dentro de casa, mas para dentro de nós mesmos, e para que a gente realmente possa se tornar pessoas melhores, né? Eu acho que essa pandemia, ela vem aí chegando cada vez mais perto da gente, né? Costa Rica ontem perdeu a terceira pessoa aqui de perto. Então, assim, quando o perigo, ele te arrodeia, né? Eu acho que isso te alerta um pouco mais. Enquanto você só está olhando ali os índices pela televisão, os índices ali só nos boletins epidemiológicos, fica uma coisa muito fria, fica os números pelos números, né? E eu acho que por trás de
de cada vítima aí, de cada morte que acontece, é uma história, é uma pessoa, é o familiar de alguém, né? Então, que isso sirva para a gente fazer essa reflexão. E eu acredito muito, assim, que realmente é no momento de dificuldade, no momento de crise, que faz, assim, com que a gente saia da zona de conforto, que a gente inove, né, e que a gente possa realmente, acho que a mensagem que eu gostaria, assim, de deixar para esse momento, que essa pandemia, ela sirva realmente para a gente inovar, para a gente modificar, para a gente melhorar, principalmente enquanto ser humano. Então, meu abraço aí a cada um, obrigado pelas pessoas que nos assistiram e que a gente possa aí, né, me coloco à disposição sempre que eu acho que a gente veio nesse mundo realmente para servir, né, me coloco sempre à disposição das pessoas, porque eu gosto de pessoas. Um beijo. Obrigado, Manuelina. Quero agradecer novamente a todas vocês por essa tarde maravilhosa, né? A gente acaba nem vendo a hora passar, já passamos muito além de 1h30 de live, já é 4h47. Eu quero agradecer a você que assistiu a live, que comentou, mais de 570, quase 600 comentários, e falar para você que essa live vai ficar também no YouTube, vai ficar gravada no YouTube para quem quiser rever depois, né? E obrigado, Calícia, obrigado, professora Eliane, obrigado, Manuelina, e obrigado você que assistiu a live, tá? Um grande abraço a todos e vamos continuar nos vendo, né? Pela Meet, nas formações, lembrando do encontro de educadores na semana que vem, né? Então, a prefeitura também vai estar divulgando o encontro de educadores. Um grande abraço a todos e até a próxima. Aperta FN e F11 para sair do modo tela cheia. FN com F11.